E a China deve ter, estima-se, da ordem de 450 a 480 milhões de pacientes com doenças neurológicas, só neurológicas, tá? O que é 1/3 do país, o que é um pouco abaixo talvez da média mundial, que é 43% nesse momento, né? São 3,4 bilhões de pessoas, é metade da humanidade quase. Essa demanda, e como o fator de risco, o maior fator de risco na Ásia é idade, e como a China tem a maior população idosa do mundo, investir em novas terapias para pessoas mais idosas ou para pessoas com doenças neurodegenerativas é vital para o país, né? Então, isso se transformou numa loucura, né? Tem startup de Brain Machine Interface em todo canto. Eu conheci várias, né? E essas iniciativas não se propõem se propõem a reabilitar pessoas, mas por meio de máquinas. Não, por meio dessa conexão entre o cérebro e diferentes tipos de tecnologia de neuroreabilitação. Tá. Então, sejam elas mecânicas, como exoesqueleto, ou computadores, ou até o que a gente faz, né? A gente faz uma mescla, a gente fez nesse estudo na China, que a gente acabou de publicar. Esse estudo que você está falando que acabou de publicar foi quando? Foi dezembro? Dezembro do ano passado, nós publicamos o preprint inicial, que são 160 páginas de dados de 19 pacientes que nós seguimos durante vários anos. Na realidade, o estudo principal foram 9 meses, e depois nós pegamos 5 pacientes do grupo controle, que só fez a fisioterapia normal, e pôs no grupo experimental. Então nós tivemos no total 14 pacientes que nós seguimos e fizemos imagens do cérebro, ressonâncias nucleares magnéticas, ao longo do uso da interface cérebro-máquina, que ninguém tinha feito ainda, né? E não só nós reproduzimos os dados... Esses pacientes estavam fazendo uso de que tipo de... você estava tentando conectar o cérebro deles com a máquina, mas era sempre a mesma máquina? Não, na realidade, no que nós fizemos, primeiro nós usamos o método não invasivo. Tá. Esse foi o primeiro que nós fizemos desde a Copa do Mundo, 12 anos atrás. Então nós usamos aquela touquinha de EEG, e na China... Como isso foi no meio da pandemia, nós tivemos uma série de problemas não dava para mandar coisas para lá. Eles usaram a nossa realidade virtual, que é um avatar sendo controlado. O treinamento era a pessoa imaginar andando novamente, controlando esse avatar. E nós pusemos esses pacientes com a interface cérebro-máquina em andadores robóticos, né? Não o nosso, porque não deu para mandar, mas o que eles tinham disponíveis lá, comercialmente disponível lá, né? E o que nós mostramos foi, nesses primeiros 9 meses, a taxa de recuperação de você ir de uma paralisia completa para uma paralisia parcial, inclusive com pacientes conseguindo andar sem o exo, sem nada, só com um andador, né? Um andador esses de metal, né? Foi a mesma da nossa aqui nos primeiros 9 meses, de 50%. 50% dos pacientes conseguiram fazer essa transição. No Brasil, a gente seguiu os pacientes por mais tempo, 28 meses, e aí foi 100%. Mas na China nós só tivemos 9 meses, né? E aí o que foi mais interessante foi a gente notar que nesse subgrupo que faz a transição, o cérebro que vinha atrofiando, porque depois de uma lesão medular, o cérebro, o córtex começa a perder volume, né? Começa a perder espessura. O treinamento conseguiu reverter essa redução essa atrofia cortical. Nunca ninguém tinha mostrado isso com a interface cérebro-máquina. E que, curiosamente, isso nos permitiu levantar a hipótese que essa atrofia que a gente viu, ela ocorre naturalmente quando a gente envelhece, naturalmente, sem nenhuma doença. À medida que você vai envelhecendo, o córtex vai perdendo volume. Em algumas pessoas mais depressa, outras menos. Por isso que a gente vai, né, tendo uma perda de capacidades cognitivas. Havia uma teoria, há uns 15 anos atrás, de que a lesão medular podia acelerar esse processo. E a gente viu evidências que suportam essa teoria. Tá. Claro que não é a prova definitiva, mas muito sugestiva. Só que o fato que o uso de uma interface cérebro-máquina não invasiva reverteu, sugere a hipótese, não tem nada provado, de que talvez o uso da interface possa desacelerar o envelhecimento cerebral. Isso é interessante. Nunca foi proposto. É um saltinho, mas é interessante. É um salto porque de repente você tira a interface cérebro-máquina do uso em doenças neurológicas e eventualmente pode levar para qualquer ser humano, normal, sem nenhuma patologia, tá? Claro que nós vamos precisar de estudos clínicos enormes para demonstrar isso, só que ninguém nunca tinha pensado nessa possibilidade. Entendi.
E essa possibilidade só veio porque a gente acoplou estudos de imagem, ressonância nuclear magnética, né, funcional, com o estudo clínico nos mesmos pacientes, né? E isso demorou um tempo razoável para a gente conseguir fazer todo esse movimento, né? E agora, evidentemente, a gente quer ampliar, quer criar estudos mais com um número de pacientes muito maior, não só em pacientes com lesão medular, mas estudar em outras doenças, porque essa atrofia também ocorre em Alzheimer, em demência, em doença de Parkinson, em outras coisas, né? Epilepsia crônica. Então nós vamos ampliar o escopo do uso dos nossos protocolos para uma série de outras doenças, mas também eu estou agora negociando a possibilidade de fazer um estudo clínico de envelhecimento, de ver se o uso da interface cérebro-crônica durante um período razoável, e é não invasivo, é muito simples de usar, muito fácil de usar. Isso funciona, assim, se disse, ainda não tem nada provado, isso daí é apenas olha, se isso aqui funciona assim, talvez funcione assado. Isso, é uma conjectura, Isso. Se funcionar assado, a gente está falando de entre aspas, uma fisioterapia, que é o cara ir usando aquela parada com frequência para não perder o tônus. E curiosamente surgiu um estudo, eu ainda não li ele inteiro, mas logo depois que a gente publicou, não deu tempo de... né, nem deles citarem a gente, nem a gente citá-los, porque eles publicaram depois, mostrando que em pacientes que estão envelhecendo, se você fizer um programa de treinamento cognitivo, só de mentalização, se eu não me engano, são cálculos matemáticos de cabeça, resolver problemas mais complexos mentalmente, eles notaram uma desaceleração da atrofia. Ou seja, de repente apareceram dois trabalhos que falam, sem nenhum saber do outro, estão convergindo na mesma teoria. Tem vários pontos fundamentais. Primeiro, nós, com esse trabalho, nós começamos a acabar com a Neuralink, né? Porque se você pode ter o resultado sem entrar no cérebro, para que você vai furar o cérebro? E como o cara já desistiu de Marte, já desistiu do carro elétrico. Calma, não desistiu não, desistiu do carro elétrico, do buraco lá de Las Vegas.